Olá, bem-vindo ao Sermão Online do dia 26 de junho de 2022. Eu sou João Gustavo Varga, pastor da Primeira Igreja Batista em Brodowski. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com você que está nos assistindo neste instante. Antes de nós começarmos a meditar na palavra do Senhor, vamos para aqueles recadinhos de sempre, né? Estamos nas redes sociais, você pode nos acompanhar pelo nosso canal no YouTube, Primeira Igreja Batista em Brodowski, também pelas nossas páginas no Instagram, no Facebook, e se precisar entrar em contato conosco, pode entrar em contato pelo DDD 16 99468 1717, esse é o nosso WhatsApp, você pode escrever para nós. Vamos meditar hoje na palavra do Senhor, falando sobre transformação de vida, ou uma vida de transformação. E para isso, eu convido você a ler comigo o texto que está lá em Romanos 12, versículo 2, Romanos 12, 2, que vai dizer assim: E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Antes de nós continuarmos, vamos orar? Pai querido, nós nos colocamos diante do Senhor nesse instante. Eu quero te pedir no nome de Jesus que o Senhor nos ajude a ouvir a tua voz, Senhor Deus. Ministra com o teu Espírito Santo, me usa nesse processo, Senhor Deus, para que nós possamos ser transformados como é a proposta desse tema, Senhor Deus. Nós colocamos esse momento nas tuas mãos, no nome santo e bendito do Senhor Jesus. Amém. Amém, meus queridos. A primeira lição que a gente pode tirar desse texto, e que eu quero colocar aqui para vocês neste vídeo, é que nós carregamos os padrões do mundo. O texto começa falando assim: não vivam conforme os padrões deste mundo. A ideia aqui é que a gente vá se livrando, quando a gente se torna discípulo do Senhor Jesus, a gente vá se livrando dos padrões do mundo que dirigem a nossa vida, para que a gente passe a ser dirigido pelo Espírito Santo. Mas isso não é uma coisa pontual, assim, gritou Shazam e se transformou. Não é. É um processo. E, portanto, quando a gente chega ao discipulado de Cristo, porque a gente se converte, a gente é salvo pelo Senhor Jesus, a gente traz com a gente os padrões que a gente carregou do mundo. É como casalzinho novo, né, que acabou de casar. Cada um carrega os costumes que trouxe da sua casa. E isso, com o passar do tempo, e isso é o que é esperado, né? Com o passar do tempo, essas coisas vão mudando para que as dinâmicas dessa nova família sejam estruturadas com base nessa nova família. Mas de começo é assim, você vai trazendo os costumes da sua casa antiga, né? Se você morava com seu pai, com a sua mãe, você vai trazendo os costumes da casa dos seus pais para dentro da sua nova família de começo, né? E aí existe esse momento de transformação em que as coisas vão se estruturando de outra forma. Mas com a vida no reino de Deus é a mesma coisa. A pessoa entrou como cidadão, né? Foi transformada, foi liberta e se tornou cidadão do reino dos céus, e aí ela vem como? Ela vem linda, maravilhosa, totalmente santificada? Não, ela vem com os padrões do mundo. E esses padrões, o que esse texto vai dizer, nesse contexto, é que esses padrões eles não podem permanecer. Não são mais esses padrões que amoldam a nossa vida e, portanto, precisamos deixar a lama do mundo, como está aqui, né? Esse belo tênis todo sujo de lama,
ele não pode ficar assim para a caminhada da vida cristã. Ele tem que ser lavado, ele tem que ser restaurado, ele tem que ir ao longo do caminho ficando mais bonitinho, né? Não ficando desse jeito aí, como está na foto. A nossa vida, ela vem pingando lama do pecado, lama dos padrões do mundo, quando nós nos achegamos ao reino de Deus, e existe um processo em que a gente não pode deixar que essa lama continue, que essa vida suja e fora do tom do reino de Deus permaneça desse jeito. Tem que ter uma transformação, tem que ter um processo de limpeza, de purificação, de transformação das várias estruturas da nossa vida. Por isso é que nós somos transformados pelo Espírito Santo. Não somos nós que fazemos essa purificação, mas é o Espírito Santo de Deus. Então essa é a segunda lição que eu quero deixar para vocês aqui. Somos transformados pelo Espírito Santo de Deus. E olha só o que o texto vai dizer: deixem que Deus os transforme pela renovação da mente de vocês. E é essa a ideia mesmo. Não somos nós que vamos efetuar essa transformação. Nós precisamos nos render a Deus, e a partir disso Deus vai transformando a nossa vida, renovando a nossa mente. É interessante que o ponto de partida para sermos transformados pelo Espírito Santo à imagem de Jesus, de acordo com a vontade de Deus, é a renovação da nossa mente. E isso é muito importante que a gente saiba, porque na verdade assim, a gente a nossa visão sobre as coisas, a nossa mente traz uma visão de mundo para nós, como nós enxergamos o mundo. E renovando a mente, a gente começa a enxergar o mundo de uma forma diferente. Eu sempre fui de família evangélica, né? E sempre então fui acostumado a frequentar uma igreja. Porém, quando eu tive uma experiência de salvação com Jesus, porque nascer numa família evangélica não garante salvação, eu comecei a perceber e entender e olhar a igreja de uma forma diferente. Não era mais só aquele lugar ou aquele grupo de costume que eu tinha que ir porque eu fui acostumado a ir. Não, eu comecei a enxergar, a minha relação com a igreja passou a mudar, a minha visão sobre o que é a igreja passou a mudar ao longo do tempo, porque Deus foi renovando a minha mente. Pode ser que você fale assim, eu estou nesse processo de transformação, mas eu tenho um vício e eu não consigo largar desse vício. Mas esse vício antes não incomodava e agora incomoda. A sua relação com esse vício já mudou. E isso é o ponto de partida, porque quando a gente fala assim, nada a ver, paro quando quiser, né? Ou não enxergo isso nem como um vício, vou deixar assim genérico, mas assim, quando eu nem ligo para isso é um costume, um vício, um negócio que eu nem quero deixar, eu sou escravo desse negócio e eu nem percebo isso, é uma coisa. Mas a partir do momento que eu fui liberto por Jesus, você fala assim, eu fui liberto por Jesus, mas eu tenho esse vício. Então, o ponto de partida é exatamente esse, a renovação da sua mente, que faz com que você enxergue, primeiro, que aquilo é um vício, e muda a sua relação, porque você não quer mais esse negócio para você. É que nem vários pecados, né? Tem gente que não se importa de mentir, por exemplo. E quando vai tendo sua mente renovada pelo Espírito Santo de Deus, já começa a se incomodar com as mentiras que conta. Pelo hábito de mentir, muitas vezes vai escapar umas mentiras
ainda, né? Mas existe a renovação da sua mente e de repente você começa a ficar incomodado com as mentiras que você conta e aí você é impelido, encorajado e transformado, né, para que você pare de mentir. Mas tudo começa com a renovação da sua mente. Então, essa transformação, como eu falei, é um processo. Essa é a terceira lição que a gente pode tirar desse texto. E por isso eu estou falando de pecado, mas não é só uma questão de pecado, é o mundo que nos amoldou até então. E isso vai começar a ser transformado e renovado. Isso tem a ver com pecado, sim. Isso tem a ver com os costumes da nossa própria família, né? Isso tem a ver com os medos que a gente tem, esses medos, a nossa relação com os nossos medos vão sendo transformados e renovados para que esse medo não seja o que tenha a palavra final. Talvez você seja uma pessoa que esteja cheia de culpas, né? E trouxe essas culpas para o reino de Deus, mesmo que Deus já tenha em Cristo Jesus te liberto dessas culpas. Pode ser exatamente que essa sua relação com a culpa precise ser trabalhada pelo Espírito Santo, com sua mente renovada, para que a sua relação com essa culpa mude e com o tempo você se sinta livre desse sentimento de culpa, seja lá pelo que você fez. Algumas estruturas familiares que a gente tem, e que pode ser tanto de um costume familiar que o reino de Deus não é compatível com o reino de Deus. Pode ser porque você foi criado por um pai, por uma mãe abusivos, ou por um pai ou uma mãe muito liberais, né? Deixou fazer o que queria, e isso tem consequências na sua personalidade, no jeito como você é e vive, né? Então, quando a gente pensa sobre isso, na verdade, a renovação da nossa mente vai jogar luz, inclusive, sobre quem nós somos, como nós reagimos, como nós agimos, para que essas coisas mudem. Muitas vezes a gente vem de históricos familiares em que o pai ou a mãe não ligava muito para a gente, ou dizia que a gente não prestava, era burro, coisas desse tipo. E, na verdade, quando o Espírito Santo vai renovando a mente da gente, a gente também vai tendo a possibilidade de viver de outra forma e não se enxergar como uma pessoa burra, não se enxergar como uma pessoa que não presta, que não tem valor, encontrando o nosso valor em Cristo Jesus e naquilo que Deus, quando deu seu Filho amado, demonstrou enquanto amor, enquanto valor por você. Estou dando aqui alguns exemplos daquilo que a gente pode pensar sobre esse processo de transformação. Um trauma que você passou na sua vida, um trauma em termos de relacionamento, que impede que você confie nas pessoas, tudo isso vem sendo renovado pode ser renovado ao longo do processo da caminhada com Jesus, quando nós deixamos que essa transformação ocorra. Então essa transformação é um processo, e ela começa com a nossa mente sendo renovada, para que a relação entre nós e as coisas que nos cercam e as coisas que estão no nosso interior sejam mudadas e transformadas. É importante dizer como é que essa renovação acontece. Existe uma caminhada, e isso está implícito, não só no texto, o texto não vai falar isso de uma maneira tão explícita, mas quando nós passamos isso para uma série de outros textos que se conectam a esse processo de santificação que nós estamos falando,
nós entendemos que existem alguns meios que Deus usa para nos transformar. Primeiro, o básico, né? Ou seja, comunhão com Deus. É a companhia de Deus, Deus caminhando conosco e nós caminhando com Deus, que vai fazer com que essa transformação ocorra, que vai fazer com que Ele cutuque a nossa mente e enxergue a vida de uma forma diferente, enxergue a nossa vida de uma forma diferente e a nossa relação com as coisas de uma forma diferente. Como é que a gente tem comunhão com Deus? Também esse é o básico, né? Eu busco a Deus e a sua vontade a partir da palavra dele, deixo que a palavra dele me transforme, né, pelo poder do Espírito Santo, e também vou vivendo essa intimidade com Deus, esse relacionamento com Deus por meio da oração. Nesse processo a gente também tem a necessidade de ter relacionamento, aquilo que a gente chama de comunhão, com os irmãos em Cristo, ou seja, os outros discípulos. E esses outros discípulos, eles vão se organizar em comunidades, né, que a gente vai também chamar de igreja. A comunhão com essa comunidade, com esses outros discípulos que estão na mesma batalha, na mesma caminhada que você, também é um meio de transformação, porque Deus usa pessoas. Deus usa como meio pessoas também para nos fazer enxergar coisa que nós não enxergamos, para nos ajudar, para nos encorajar, para nos repreender. Deus vai usar essas pessoas e vai usar essas pessoas da comunidade, e muitas vezes vai usar pessoas de fora da comunidade, inclusive para que a gente possa enxergar de forma diferente, enxergar de acordo com o reino de Deus. Ele vai, um outro exemplo de um meio muito importante pelo qual ele vai nos transformar é pelos momentos aflitivos, pelos momentos desafiadores. Quantas vezes os problemas vêm, e os problemas vêm, os desafios vêm, as angústias vêm, os desafios que ficam à nossa frente, que faz a gente suar, vêm. E para que é tudo isso? Também para moldar o nosso caráter, para fazer a gente pensar e meditar naquilo que é a vontade de Deus e transformar a nossa mente e a nossa relação com todas as coisas ao nosso redor. Então, por exemplo, eu estou falando disso, mas assim, esses são exemplos de como Deus faz a sua transformação e efetiva a sua transformação, efetua, aliás, a sua transformação. Para finalizar, tudo isso acontece para que a gente experimente a vontade de Deus, a gente viva alinhado à vontade de Deus e viva nas nossas ações, reações, comportamentos, visão de mundo, relacionamento com todas as coisas, que a gente viva a vontade de Deus. E muitas vezes quando a gente olha assim, viver a vontade de Deus requer sacrifício, muitas vezes requer sacrifício, requer que a gente negue o nosso eu, né? Que a gente carregue a nossa cruz. Porém, quando a gente vai falar assim, viver a vontade de Deus, a gente para pensar sempre como se fosse uma coisa dolorida e ruim. E a gente precisa crer naquilo que a palavra de Deus vai dizer sobre a sua vontade, que ela é boa, agradável e perfeita. E quando eu creio nisso, não importa que sacrifício que eu tenha que fazer, não importa que atitude que eu tenha que tomar, por mais dolorido que seja, eu vou seguir crendo que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. E, portanto, é nisso que eu vou mirar quando eu falo sobre, ou quando eu sigo para a vontade de Deus. Por isso que é muito importante que a gente busque tirar tudo aquilo que são elementos do mundo da nossa vida, com a ajuda de Deus, e seja transformado pela renovação da nossa mente, com a ajuda de Deus,
para que a gente viva o que então? A vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita. É o melhor caminho que a gente pode seguir, é o caminho da vontade de Deus. E para isso, ele precisa nos renovar, ele precisa tirar de nós o nosso pecado, ele precisa tirar de nós esses costumes, esses sentimentos, esses pensamentos ruins que muitas vezes a gente tem, de medo, de culpa, de baixa autoestima. Uma coisa é você ser uma pessoa rendida ao Senhor e humilhada aos seus pés. Outra coisa é você ser uma pessoa de baixa autoestima que não enxerga o valor que você tem, e não é qualquer valor, não é porque não é um papo de você pode, mas é pelo valor que foi demonstrado na cruz do Calvário por você. Ele vai mudar a sua cultura familiar, ele vai mudar os seus costumes, ele vai moldar você e tirar você dos moldes da nossa sociedade para os moldes da sociedade do reino de Deus. Ele vai fazendo isso, e enquanto ele vai fazendo isso, e você vai sendo transformado e tendo sua mente renovada, você vai experimentando a vontade de Deus. A minha oração para você hoje é essa, é que você vá sendo transformado de acordo com a vontade de Deus e vivendo e experimentando, portanto, tudo aquilo que é bom, agradável e perfeito, que é a vontade de Deus. Vamos orar? Eu quero orar com você nesse instante. Pai querido, eu quero colocar diante de Ti a vida desse amigo, dessa amiga, desse irmão e dessa irmã que estão nos assistindo nesse instante, Pai. Eu quero te pedir no nome do Senhor Jesus que o Senhor os abençoe, que o Senhor os guarde, que o Senhor vá trabalhando não só na vida deles, mas na minha, os nossos medos, as nossas inseguranças, aquelas cargas familiares que foram complicadas. Família é uma bênção, Senhor Deus, mas muitas vezes vem com cargas familiares muito complicadas, das quais eu quero te pedir que o Senhor quebre, que o Senhor transforme, que o Senhor molde de acordo com a sua vontade boa, agradável e perfeita. Eu quero te pedir, Senhor Deus, que o Senhor tire todo medo, toda a culpa, Senhor Deus, que possa dominar a vida da gente, toda a necessidade de aprovação que nos escraviza. Eu quero te pedir no nome de Jesus que o Senhor molde, transforme, liberte para que não seja dessa forma, mas para que a nossa necessidade seja uma necessidade da Tua aprovação para a nossa vida, e outras coisas que o Teu Santo Espírito, eu sei, vai mostrar na vida daqueles que estão nos assistindo, Senhor Deus. Eu quero te pedir que o Senhor transforme pela renovação da mente deste, Senhor Deus, tudo aquilo que precisa ser alinhado com a Tua vontade. É no nome de Jesus que nós oramos, Pai amado. Amém. Queridos, a semana está começando, portanto vão ao longo da semana para serem bênção no mundo ao redor de vocês, para as pessoas que convivem ao redor de vocês, sempre em transformação, sendo renovados pela renovação da mente de vocês. Que Deus abençoe cada um de vocês. Boa semana.